paz. E só por hoje, graças a Deus, piedade redentora de Cristo, e dai-nos a sobriedade. E o tema da nossa palestra é Levanta-te e anda. Um tema que já é conhecido de todos nós, e todos nós estamos fazendo esta pedagogia diariamente através da nossa vivência na Pastoral da Sobriedade. E a Pastoral da Sobriedade, ela propõe então para cada um de nós, como nós já conhecemos, um programa de vida nova. Um programa de vida nova baseado na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, naquilo que é a doutrina da nossa Igreja Católica e daquilo que são então os nossos sacramentos e tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, a Eucaristia e tudo aquilo que faz parte então da nossa profissão de fé. Nós conhecemos e sabemos, né, este programa de vida nova de cor, não sabemos? Vamos ficar de pé, vamos rezar todos juntos? Senhor, admito minha dependência de vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, financeira e moralmente, a todos que na minha dependência eu prejudiquei, ajuda-me a resgatar e a confiança dos meus, restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dai-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo libertador pelo nosso testemunho. Sobriedade e paz. E só por hoje, graças a Deus. E qual que é o passo de hoje? Qual que é o nosso passo que estamos vivenciando hoje, domingo? Confessar. Senhor, confesso os meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Podem sentar. Nós sabemos que a nossa caminhada, a nossa pedagogia de libertação, ela começa quando nós admitimos, né? Admitimos que temos dependências, que temos vícios, que temos pecados e que sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos então da ajuda de Jesus Cristo libertador. Aí na Sagrada Escritura, procura então João capítulo 5,
João capítulo 5, quem tem a Bíblia, quem não tem a Bíblia, pega no celular, João capítulo 5. E nós vamos ver então que Jesus, Jesus, ele vai sempre subindo em direção a Jerusalém. E indo para Jerusalém, ele estava indo lá numa festa dos judeus, E lá no templo, então na porta das ovelhas, tinha lá, embaixo dos pórticos, uma piscina chamada Betesda. Em hebraico, Em hebraico quer dizer o quê? Betesda, casa da misericórdia. Casa da misericórdia. E lá tinha então esta piscina, aonde perto dela ficavam as pessoas doentes, Os aleijados, os coxos, os cegos, Aqueles que tinham lá suas deficiências e que não serviam muito para a sociedade, eles ficavam lá. Porque diz a Sagrada Escritura que de tempos em tempos descia um anjo do Senhor e movimentava a água da piscina. Quando a água era agitada pelo anjo do Senhor, o primeiro doente que entrasse na água ficava o quê? Curado. Curado de qualquer tipo de enfermidade. Então todos estavam lá esperando, Esperando. Então Jesus chega, Jesus chega lá no templo e ele vê todas essas pessoas doentes, E ali havia um doente, ele não diz qual era a enfermidade, que já estava há 38 anos. 38 anos, ali então mendigando, ali então vivendo do resto das pessoas que são aí mais sadias, mais sóbrias. E Jesus pergunta, por que você não entrou na piscina? E ele vai dizer assim: eu não tenho ninguém que me leve, que me carregue quando as águas ficam agitadas. Então ele dá uma desculpa dizendo: eu não tenho ninguém que me leve. E Jesus vai perguntar: você quer ser curado? Você quer ser curado? Quem não quer ser curado? Todos nós queremos ser curados. E então, como ele diz que quer ser curado, Jesus simplesmente vai dizer para ele, vai dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O tema aqui então do nosso encontro. Jesus sempre quer curar a cada um de nós. Não importa o tempo, a quantidade de anos que nós estamos na nossa enfermidade. E como já falou o bispo e os outros palestrantes, a enfermidade, para nós da Pastoral da Sobriedade, além das outras comorbidades, é a dependência química. Quando alguém se torna doente, e uma pessoa que vai se tornando doente, um dependente, ele procura esta doença, ele vai ao encontro desta doença. Para ser um dependente químico, quando uma pessoa tem que andar, levantar e andar, ele tem que sair de casa e andar atrás da sua droga. Ele tem que sair da onde ele está, do seu grupo de amigos, muitas vezes saudável, e ele sai, levanta e anda e vai atrás da droga, atrás da morte. Ele procura, ele anseia por isso, porque ele está se tornando um dependente, um doente. Este ficou 38 anos. E nós podemos olhar pela nossa experiência de vida e de família, quantos anos nós já estamos padecendo e sofrendo por causa deste mal. Quanto tempo, Quanto tempo nós já estamos perdendo e gastando a nossa energia e a nossa vida com coisas que não conduzem para a sobriedade, e sim para a morte. E nós temos testemunhos de pessoas que ficaram 25, 20, 30 anos na dependência química. Mas para Deus nada é impossível. Aquilo que Deus fez para curar esta pessoa, simplesmente dizendo: você quer ser curado? Quero. Toma teu leito, levanta-te e anda. E Ele vai falar para cada um de nós:
levanta-te e anda. E este levantar e andar é a missão do agente da pastoral da sobriedade. Tem que levantar, tem que andar. Nós fomos, a maioria de nós, como codependentes, procurar ajuda para alguém que nós amamos, que nós queremos bem. Chegando na reunião, no encontro lá de autoajuda, nós percebemos que aquela reunião não era só para dependentes químicos. Como dizia sempre, nós dizemos sempre, todos nós somos dependentes. Dependentes de coisas diferentes, mas todos nós somos o quê? Dependentes. Senhor, admito a minha dependência de vícios. No começo era só vícios, dependência química. Para entrar essa palavra pecado, foi por causa de nós, os agentes. No início, há 18 anos atrás, quando começamos, a pessoa dizia assim como a gente: eu não tenho dependência nenhuma, eu vim aqui só para te ajudar. Lembram disso? Tem gente que ainda fala isso, eu não tenho dependência nenhuma, eu vim aqui só para te ajudar. Ele acabou de matar a reunião, acabou de acabar com a vida do irmão que já está ali no seu sofrimento. Eu sou melhor que você, eu não tenho nenhuma dependência, admito minha dependência de vícios e... Fala agora que você não tem nenhum pecado, Fala que você veio aqui só para ajudar, porque você já está totalmente purificado, pronto para ir para a vida eterna. Quem quer ir para o céu? Pode ser agora? Então, quer ir, mas não quer ir agora, Tem certeza que vai para a vida eterna, Mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, Senhor, agora não. Agora deixa eu cuidar do meu pai, deixa eu cuidar da minha irmã, dos meus filhos, Eu sou insubstituível, eu quero a vida eterna, mas eu não tenho pressa, Não tenho pressa, E graças a Deus, você não sabe o dia que vai, para não ficar assim muito atormentado. Pode ser ainda hoje, Um dia vai chegar a nossa vez, hoje ou amanhã. O importante é estarmos preparados, e preparados vivenciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, como agentes da Pastoral da Sobriedade, temos que ter essa certeza. A reunião é para todos nós, o encontro é para toda a família. A nossa reunião da Pastoral da Sobriedade, ela é aberta, ela não é limitada somente num tipo de dependência ou nas dependências químicas, é para todas as dependências. Então nós abrangemos de um modo geral a família da nossa comunidade. Se morre alguém na nossa comunidade, vítima na questão das drogas, sempre falamos, morreu um filho da igreja, morreu um filho da nossa comunidade, e nós somos corresponsáveis por estas vidas que estão na nossa paróquia, que estão na nossa comunidade. Então é alguém de nós, é alguém da nossa igreja, alguém que está então perdendo a vida, e uma família sofrendo, a qual então a Pastoral da Sobriedade tem a missão de ser acolhedora, e não apenas ir na missa de 7º dia, mas estar presente com esta família que sofre pela perda de alguém que ama. Se presta ou não presta, não é a nós que compete julgar, é a Deus, é a Jesus, somente a Ele. A nós compete sermos solidários, a nós compete fazermos a acolhida incondicional, acolher incondicionalmente a todos que procuram a Pastoral da Sobriedade. E os que não procuram, nós vamos ao encontro, não é assim? É uma igreja de saída, é uma igreja de missão, ir ao encontro daquele que sofre. Quem fica esperando na porta da igreja é o padre, Agora nós, os leigos, tem esta missão de ir, de anunciar, de propagar, em cada rua, em cada esquina, o Evangelho de Jesus. Não podemos ficar esperando que venham na igreja, que a igreja que somos nós, os batizados, possa ir ao encontro dos nossos irmãos. Igreja em saída, igreja em missão.
Então o agente da pastoral da sobriedade, ele levanta e anda. Levanta e anda quando percebeu que era possível ajudar as outras pessoas, que era possível fazer algo mais para podermos aí ser sóbrios. Dom Irineu Danelon, nosso bispo, criador, fundador, aquele que rezou e pensou a pastoral da sobriedade, né? Ele sempre diz assim: não pergunte a Deus por quê. Pergunte a Deus por que tem um dependente químico na minha família, né? Por que só na minha e não na família do vizinho, né? Por que só na minha família? Você não vai achar resposta no porquê, mas começa a rezar e perguntar a Deus para que Deus permitiu que na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, tenham pessoas dessas dependências que nós conhecemos como dependências químicas. Aí você vai começar a perceber o Evangelho, que é necessário que a gente faça muitas coisas para ajudar os nossos irmãos, né? Talvez eu não ajude o meu filho a se libertar, mas vou conseguir ajudar o filho dos outros que vivem lá na nossa comunidade, na esperança de que alguém ajude a resgatar também aqueles que são os nossos. O agente da pastoral da sobriedade, ele tem esta missão de levantar e de andar, né? E nós vimos também assim, quando a gente vai vendo lá em Atos dos Apóstolos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando João e Pedro, eles também vão no templo para orar, né? Lá no templo também tinha muitas pessoas que eram aí mendigos, pessoas que eram necessitadas, né? E que pediam esmola. Alguém fitou lá para Pedro e João, né? Pedindo alguma coisa. João e Pedro encaram a pessoa, eles olham para aquela pessoa e o que o Pedro vai dizer? Ouro e prata nós não temos. Nós não temos coisas materiais para te dar. Olhe para nós, nós não temos coisas para te dar, né? Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em nome de quem? De Jesus. Ouro e prata eu não tenho. Ouro e prata nós não temos como pastoral da sobriedade. Mas em nome de Jesus, nós podemos ser solidários com vocês, propondo um programa de vida nova. Um programa de libertação, que evangeliza, que liberta, que transforma. E em comunhão com a nossa igreja, em comunhão, né, com todos aqueles que aceitam aí o mesmo Jesus. Ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós te damos. Levanta-te e anda. A caminho, a igreja sempre, né, caminhando em direção a esta Jerusalém celeste. Assim somos nós, assim somos os agentes da pastoral da sobriedade. Agora, exemplo de levantar, e para nós, né, todo o nosso programa de pastoral da sobriedade está baseado, né, na pedagogia aí da parábola dos dois irmãos, né? Como é que chama? Filho pródigo. São dois, né? Não tem um só, né? Então são dois irmãos, né? O filho pródigo, né, é aquele que tem conhecimento, que mora numa família, que conhece as leis de Deus, que conhece hoje, né, Jesus Cristo, mas lá pelas tantas, como qualquer dependente químico, o que ele diz? Eu quero viver a minha vida, eu quero então a minha herança, e eu quero gastar aquilo que meu pai trabalhou para conquistou durante a sua vida, porque eu quero então esbanjar estas coisas. E ele pede para o pai a sua herança, e ele vai, né? Ele gasta tudo numa vida sem regras, né? E ele vai para onde? Para um lugar o quê? Distante. O jovem se perde hoje, as pessoas se perdem hoje, porque eles se afastam do porto seguro, que é o pai, que é a mãe, que é a família, de quem verdadeiramente nos ama. Então eu quero gastar as minhas energias, eu quero gastar a minha vida nas coisas do mundo. Enquanto se tem dinheiro, né, coisas temporais, né, tudo bem, mas de repente elas acabam.
Mas este filho pródigo também teve que tomar uma decisão. Quando ele começou a passar necessidade, ele teve que dizer esta mesma palavra. E o que foi que ele disse quando estava lá no fundo do poço? Levantar-me-ei, irei na casa do meu pai e direi o quê? Meu pai, pequei contra Deus, meu pai, pequei contra ti, meu pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Porque o empregado do pai tinha dignidade, era uma sociedade diferente da nossa, não é uma sociedade de exploração, de humilhação do trabalhador, né? Pelo menos os empregados viviam com dignidade. Trata-me pelo menos como um empregado. Será que no Brasil hoje temos dignidade, né? Político ganhando centenas de milhares, né? E os pobres ganhando R$880. Quem trabalha 8, 10 horas por dia, 880. E os outros, né, que nós elegemos, que nós colocamos lá, nos explorando e, além disso, nos roubando a vida, nos roubando a dignidade, nos roubando a saúde, nos roubando a oportunidade de tratar os nossos filhos. E quando a gente vê na televisão desvio de milhões e de bilhões, que nós nem sabemos quantos zeros vai lá atrás. E agora o pobre, agora o trabalhador, agora o simples, né, tem que ficar esperando e morrendo lá na fila do SUS. Aonde que está a dignidade do povo brasileiro com esses nossos governantes? Mas a culpa é nossa. Nós reelegemos a maioria dos vereadores corruptos. Nós reelegemos, né? E colocamos lá de novo. Então, para ter vida e vida em dignidade, tem que orar. Mas tem que unir a fé e a vida. Também temos que questionar e sermos questionados, né? Nós precisamos de uma mudança espiritual, de uma mudança social, de uma mudança aí então política, econômica e de tantas coisas, para podermos dizer que os nossos irmãos vão ter oportunidades iguais. Amar o excluído, o preferido, é muito fácil como discurso, mas vai no centro de São Paulo, você não tem que passar por cima de um pobre para chegar na igreja. Nas marquises você tem que pular em cima de 10, 20, né, para poder chegar no outro dia, de modo especial quando está chovendo. E dizer que assim, amar a este é importante, é fundamental, é necessário, mas só amor não é suficiente. É necessário uma transformação, uma mudança social, econômica e política. Então nós também precisamos dizer todo dia: levantar-me-ei, irei na igreja, irei no grupo de autoajuda, né? Vou fazer a minha parte. O grupo de autoajuda, a reunião é para todos nós, né? Agentes e aqueles que lá vão nos procurar no dia a dia. Então é importante estas reuniões. Nós, como agentes da Pastoral da Sobriedade, diz lá na oração, servindo a exemplo de Maria, gratuitamente. Um agente da Pastoral da Sobriedade não pode cobrar para fazer formação, né? Tem gente cobrando hoje. Fizeram da Pastoral da Sobriedade um jeito de ganhar vida. Não é por aí, minha gente, né? Nós temos que servir o quê? Gratuitamente. Se você chamou alguém de longe, de fora, né? Essa pessoa você pode ajudar com a passagem, com a hospedagem, mas isto não é meio de vida, não é meio para ganhar a vida. Nós trabalhamos desde o começo, a Ernestina, aí a Silvânia, o Padre Krieger e a Ana Godoy, e todo mundo que está nessa caminhada há 18 anos, nós não cobramos, né, para fazer formação. E agora os novos que vêm surgindo, eles querem cobrar, para ir lá na paróquia, para ir lá na diocese, né? Então, não chama outro, né? Porque é servir gratuitamente, dar, né, do meu tempo para Deus, servindo ao irmão e à irmã, aqueles que são necessitados, né? Não podemos desviar daquilo que é a essência do nosso trabalho, né? Amar os preferidos do Pai e servi-los gratuitamente, é a nossa missão. E assim nós levantamos e assim nós andamos diariamente há 18 anos junto com Dom Irineu, né? Junto com todos aqueles que ajudaram a pensar e a rezar esta Pastoral da Sobriedade. Este é o nosso manual. Este é o nosso manual. Ele foi rezado,
Ele foi pensado, né? Ele foi inspirado por Deus, né? E como dizia o Bortolin, ele vai ser o rosto, né? O rosto da pastoral da sobriedade. A pastoral precisa de uma identidade. E a identidade da pastoral da sobriedade é o grupo de autoajuda. O que nos identifica é o grupo de autoajuda. Depois vem então as outras coisas. E por esse Brasil afora, né? Por esse Brasil afora, nós trabalhamos em equipe. Não trabalhamos sozinhos, né? Trabalhamos sempre, né? Um ou dois mais, né? Pessoas para levar o evangelho, né? Ide de dois em dois nos lugares aonde Jesus vai passar. Não é o agente da pastoral, não é o Padre João que vai passar, é ir na frente para proclamar, abrir o caminho, porque quem realiza a obra é Jesus, né? É Jesus. E a pastoral da sobriedade tem que estar em comunhão com a igreja, com a paróquia, com a CNBB, com a diocese, né? Não é fazer o que eu quero. Nós temos aí algumas normas para seguirmos, né, em comunhão. Então o grupo de autoajuda é a nossa. A reunião está muito chata, eu quero mudar. Vai mudar é nada, né? Muda então de pastoral. Nós vamos continuar do mesmo jeito que nós somos, né? Nós vamos assim. Nós somos pastoral da sobriedade, em comunhão, em comunhão. Em comunhão, como eu disse, nós pensamos, nós rezamos cada palavra que está aqui. Então não é apenas nosso, é inspirado, né, por Deus, porque nós temos hoje uma identidade e uma caminhada de quantos anos? 18 anos. Então nós estamos o quê? Consolidando a nossa caminhada, 18 anos de caminhada, graças a Deus, e quantos milhares e milhares de vidas resgatadas, né? Quantas famílias, né, que foi devolvido a alegria, a graça, a bênção de viver e de ter de novo a comunhão e a sobriedade dentro de casa. Viver em abstinência é fácil, difícil é viver em sobriedade. Sobriedade, e sobriedade em tudo. Só abstinência é muito pouco. A sobriedade é um programa de vida nova. E o que nos move é a espiritualidade. É aceitar, é professar aí o nome de Jesus Cristo. E quem move pelo Brasil afora, a nossa irmã Ernestina. Vem aqui, Ernestina. A Ernestina anda por esse Brasil afora, né? Nós conhecemos a Ernestina, acolhemos a Ernestina, né? Aqui, né? Lá na sede da Nacional, a Ernestina desde o começo nunca esmoreceu. Mas é difícil levantar e andar, não é, Ernestina? Não é fácil. Mas quando a gente é movida por uma espiritualidade, e a minha espiritualidade nasceu quando, através do carisma do Padre João Seconello, quando ele chegou na paróquia que eu estava, e eu comecei então a ajudar. E o que me chamou, o que me tocou, foi o versículo de São Paulo, quando ele diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse versículo me acompanha pela minha caminhada. E ele me faz, então, como fez Pedro e Paulo com o aleijado, ele me faz levantar e andar por esse Brasil inteiro. E é muito gratificante levar esse programa de vida nova, essa metodologia para todos aqueles que estão caídos e sofridos pelo flagelo da dependência química. É a esperança que nós, cada um de nós, como agentes da pastoral, levamos às famílias sofridas pelo flagelo da dependência química. E andando, levantando e andando por esse Brasil afora, né? A nossa Ana Godoy, né? A nossa coordenadora, né? Que anda por este Brasil, né? Que dispõe de um tempo aí gratuito para servir a Deus. Bom dia. Sobriedade e paz. Para mim é uma alegria imensa
conhecer quase todo o Brasil. Quase, porque faltam 5 estados ainda, que eu ainda não estive. Mas o que me move é que um dia eu também tive que levantar e andar para salvar meus filhos. E eu consegui, através da pastoral da sobriedade, me reequilibrar. Porque quando a dependência química chega na nossa casa, a gente se desespera. Só que uma noite de muito desespero, eu escutei, vi num programa, primeiro eu escutei, né? Porque eu liguei a televisão, não sabia o que estava passando. Eu escutei um profeta falando: alegrai-vos sempre no Senhor. E eu agradeço esse profeta que chegou agora entre nós e que vai falar daqui a pouco, Bortolim, por ter falado essas palavras comigo. E eu pensava, não existe alegria em dependência química. Hoje eu falo, existe. Quando eu vejo cada rosto desse que me recebeu na sua diocese, na sua paróquia, quando eu vejo os meus filhos que foram recuperados, vivendo só por hoje, e que a gente tem tantas pessoas recuperadas também, por um levantar e andar. E eu falo para as mães e para os pais, para os filhos que hoje levam os pais, levanta-te e anda. Não fiquem de braços cruzados. Jesus está à nossa espera. Ele é o Deus do impossível. Se deu certo para mim, vai dar para vocês também. Então é uma graça muito grande de eu estar aqui, poder coordenar vocês, né? Coordenar meus braços, pernas, coração são vocês. Se deu certo para mim, é porque vocês estão andando lá. Amém. E assim vão levantando e vão andando, nunca sozinho, né? Nós sempre trabalhamos em equipe, né? A Ernestina, a Silvane, né? Ana Godoy, a Denise, né? E o Padre Krieger, né? O Padre Krieger, que sempre está conosco nessa caminhada, somos vizinhos, Curitiba e Blumenau. Então a gente se encontra muito, a gente reza aí sobre essa questão da pastoral da sobriedade e do levantar e andar. Aqui está o nosso irmão, então, de fé, de caminhada, né? Eu lembro e pensava que ser padre era apenas viver aquele texto de Jesus, né? Rezar. E eu rezava esse texto dizendo assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu pensava assim, eu rezava uma missa bonita, tranquila, né? Mas depois vinha o texto: mas aquele que faz a vontade do Pai. E daí eu comecei a me questionar, que além de rezar a missa, além de fazer aquelas atividades normais da paróquia, eu precisava colocar em prática realmente aquilo que eu rezava. Então um dia Dom Angélico disse para mim assim: você vai a Curitiba e você vai lá ver o que aquele Padre João tem para dizer. Desde aquela época, 16, 17 anos, eu tenho procurado rezar, não só rezar, porque é muito fácil a gente rezar uma missa. E é bom a gente rezar uma missa. É bom a gente celebrar a vida com os irmãos e com as irmãs. É bom a gente levantar o Cristo e olhar para Ele e dizer: Senhor, eu sei que Tu me levantas. E Tu podes, com a Tua graça, com a Tua bênção, levantar muitas pessoas. Mas eu pensava assim, ao sair dali, é que era sempre o meu problema, que era a prática. Então eu sempre pensava: meu Senhor Jesus, me ajude que essa prática celebrativa da Eucaristia, ela me faça realmente viver a prática de ajudar a levantar aquele irmão e aquela irmã. Fazer com que eu possa ser a mão daqueles que não têm a mão. Fazer com que aqueles que não têm os pés, eu seja os pés.
daqueles que não têm o carinho, eu possa ser o carinho, além de celebrar a Eucaristia. Quando hoje Padre João vivia e nos lembrava o passo do confessar, muitos que estavam ali diziam: Padre, o senhor pode me atender em confissão? Então, além de fazer isto, eu pensava e pedia: Senhor Jesus, me faça instrumento nas tuas mãos para viver nesta realidade da dependência, que é difícil, mas não é impossível a cura acontecer, através da minha oração, através da minha partilha, através da partilha com os irmãos e com as irmãs que estão somando conosco, como disse João, não sozinhos, mas unidos, pedindo ajuda ao outro e à outra. Então esta Eucaristia celebrada tem que ser para mim a Eucaristia vivida. Então aí o Papa não vem dizer novidade nenhuma, porque para muitos parece que é uma grande novidade, uma igreja em saída. É porque muitos estão instalados, sentados, apenas rezando e falando dentro das suas salas e dentro das suas comunidades. Então, quando a gente passa a rezar com o Senhor, a gente sente: o Senhor saía e caminhava, o Senhor saía, celebrava, curava e caminhava. E é isso que eu tenho que fazer e continuar fazendo. Amém? E é o testemunho assim de pessoas como o Padre Krieger, né? A Ernestina, a Ana Godoy, que faz com que a gente levante e ande a cada dia. Na Pastoral da Sobriedade, nós sempre procuramos assim, tem que ter testemunhos, não é isso? Tem ou não tem? Mas nós queremos sempre, né? E temos uma pedagogia um pouquinho assim errada, mas necessária, né? A gente quer ouvir sempre um testemunho de alguém que estava bem, entrou na dependência e como ele saiu. Por que lá na tua comunidade você não chama para dar testemunho aquele jovem que não precisou de drogas na sua vida? Por quê? Porque talvez não dá tanto ibope assim, né? Então a gente sempre quer alguém que tem uma experiência, né, de dor, de tragédia, né? Porque nos comove, nós choramos junto, graças a Deus, todos nós choramos, né? Mas você já parou para pensar nisso? A Pastoral da Sobriedade é a pastoral da prevenção é andar na frente, é ir na frente. Recuperar é correr atrás do... Alguns nós vamos recuperar, mas não. Tinham muitos e muitos doentes, Jesus curou a todos? Não, não foram todos. Alguns serão curados, graças a Deus, né? De modo especial, quem levanta e anda. Mas já parou para pensar? Então, falar para Ana Godoy o ano que vem, né, Ana? Vamos pegar um testemunho daqueles jovens que não precisam de drogas, né, para viver. Pegar alguns testemunhos, né, de jovens que estão bem, daquele irmão que não entrou no mundo das drogas, né? Então é para questionar a cada um de nós, né? Questionar que você também tem que valorizar aquele que não está nas drogas, né? Valorizar aquela pessoa. E aqueles que saíram, aqueles que entraram na droga e saíram, Jesus disse, né, que haverá muito mais alegria nos céus por um recuperado, né, do que por 99 que não precisa de recuperação. Então haverá muito mais alegria. E a alegria nossa de receber este irmão, né, que vai dar o seu testemunho, né, que ele teve essa experiência, como muitos de nós, né, de entrar no mundo das drogas, de sair das drogas, né, e estar hoje assim testemunhando, vivenciando com muita alegria a Pastoral da Sobriedade. Se apresenta, meu irmão. Bom dia a todos. Não preciso falar que eu estou todo feliz de estar aqui, né? Eu sou uma prova viva. O meu nome é Denis Campos, sou morador de Governador Valadares, tenho 50 anos. Anteontem eu fiz 20 anos de casado, minha esposa está aqui, graças a Deus. Eu sempre gostei e quis ser uma pessoa responsável, e eu era. E feliz também que Deus me deu muitas graças, muitos dons, e eu escorreguei aos
18 anos eu conheci bebida. Até então, durante um tempo, eu bebia moderadamente, como eles falam que moderadamente pode, eu achava que estava tudo bem. Só que quando chegou a um certo ponto, eu estava só exagerando, cada dia que passava mais. Cada dia mais eu bebia um gole a mais. Eu comecei a beber uma cervejinha, no final bebi cachaça, bebi uísque, bebi tudo. Eu só não bebi o álcool que eles colocam nos veículos, mas o resto tudo eu bebia. A minha vida foi arruinando aos poucos. Tudo que eu consegui que Deus me deu, que foi a empresa que eu tenho, eu sou cabeleireiro, hoje, graças a Deus, entre um dos melhores cabeleireiros do Brasil. Era meu sonho, Deus realizou. Era um sonho de casar com uma esposa boa, Deus realizou. Mas tudo isso porque eu acreditava em Deus. Só que quando eu comecei no vício, meus irmãos, eu fui esquecendo de tudo isso. Porque não tem condições da pessoa fazer as duas coisas. Ou você fica envolvido com a droga, ou você busca Deus para você viver bem. E eu fui afastando da igreja, que eu sempre fui na igreja católica. Fui afastando aos pouquinhos. Eu cansei. E depois que eu casei, a minha esposa falava assim: você tem que parar de você estar bebendo demais. Eu falava, que nada, estou bebendo demais. Não, mas estava. Então chegou um certo ponto que eu colocava ela no carro, levava na porta da igreja e falava, daqui a pouco eu te pego. Eu ia para o boteco da esquina beber. Aquela coisa foi ficando tão ruim que eu cheguei numa ruína. Começou eu perder cliente por causa daquilo, porque dava ressaca, eu não queria chegar lá de ressaca. Eu não podia feder bafo de bebida perto da cliente ou do cliente. Eu pensava assim, o que eu vou arrumar? E a coisa só piorando. Aí um dia me levaram para conhecer a pastoral. Eu fui na igreja de Lourdes, conheci a pastoral. Mas o meu vício estava tão grande que eu cheguei lá e eles me apresentaram esse primeiro passo aqui, que é o admitir. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, eu vou admitir que eu sou um bêbado? Não, vou fazer isso não. Eu não sou um alcoólatra. Isso eu pensando. A minha esposa falava comigo, vai num psicólogo para você fazer um tratamento. Você não é assim, está acontecendo isso e tal. Eu falava, não sou doido. Falava. Eu não sou doido, não vou no psicólogo. Resumindo, fui de novo numa reunião na Catedral Valadares, governador Valadares. Conheci os passos. Mas aquilo ali foi pouco. Continuei bebendo. Não parava não, e só aumentando. A minha esposa virou para mim e falou assim, vou te largar. Eu falei, larga nada, um cara bonitão igual eu assim, minha mulher vai me largar? A coisa foi piorando. E não é que ela me levou no fórum mesmo? Mas como eu sempre fui um cara amigo dela, gente boa, um cara bacana, cuidava, preocupava, a vida inteira eu preocupei com a minha família, mas a bebida estava dando uma rasteira. O diabo estava perto, vai pro bar. E eu ia mesmo, eu estava indo para o lado dele. No dia que chegou o dia que ela marcou, que eu pensei que ela não ia separar, ela falou assim, hoje é o dia lá, nós vamos ter que ir no fórum. Eu falei, vão então. Eu falei, eu vou chegar lá, ela vai falar não. Cheguei lá, ela falou assim, eu quero separar mesmo. Aquilo ali, eu falei, pronto, estou perdendo tudo mesmo. Até minha esposa eu estou perdendo. Coloquei no carro e acreditando em Deus. Falei, Senhor, não deixa essa mulher embora não. Mas o vício falava mais alto. Continuei bebendo. Ela falou, olha, eu deixei você aqui, você teve 2 meses para você ficar aqui dentro de casa. Os 2 meses já passou, você está aqui até agora? E continua bebendo, você não vai tomar um jeito não? Quando eu vi que a situação estava ruim mesmo, que eu ia pegar minha malinha, sair de casa, e eu estava sentindo muito ruim, muito mal com aquela situação. Eu falei, meu Deus, o Senhor me deu uma família, e eu vou perder a minha família, e o Senhor está aí vendo esse negócio tudo aí, não vai fazer nada. E eu chorando na janela do apartamento onde eu moro, assim, olhando para a rua. Pensei assim, se eu pulasse daqui de cima, eu ia acabar com esse problema todo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele falou assim, ó, rapaz, você vai lá para dentro daquele quarto seu lá. E eu fui lá para dentro daquele quarto e comecei a rezar, e chorando, e pedindo a Deus para me dar orientação e me ajudar. E nisso a minha esposa tinha arrumado uma casa de recuperação, que chama ADQF. Aí eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, se for para resolver o meu problema,
Me fala o que eu tenho que fazer amanhã. Foi só eu falar. Então eu conheci essa casa de recuperação, graças a Deus, hoje Deus me devolveu tudo de volta. Devolveu minha empresa, devolveu a minha esposa, meu filho e a minha família. Então, meu irmão, a casa de recuperação, está aqui a dona Ana Godoy, todos eles aqui, são pessoas maravilhosas, e os 12 passos eu nunca mais esqueço. Isso aqui, ó, hoje é minha vida, porque tudo que está aqui dentro é o que eu vivo hoje. Irmãos, eu vou deixar um recadinho para vocês. Vocês que são agentes da Pastoral da Sobriedade, eu peço, em nome de Jesus, não abandone. Porque hoje eu estou aqui recuperado. E é pelas graças de Deus e pela Pastoral da Sobriedade, pela Casa de Recuperação, que Deus está entre tudo isso, porque a espiritualidade é tudo em nossa vida. Amém? Amém. O ano que vem ele continua a segunda parte, né? Quando eu fui chamado para a Pastoral da Sobriedade, Dom Pedro Fedalto, lá arcebispo de Curitiba, disse: tem alguém aí que está chamando e que é um padre, e era o Bortolim, né? O Bortolim e o padre Haroldo, né? Que é um padre, e o bispo disse assim: não tem ninguém para mandar, você que gosta de pobre, vai lá ver o que eles querem, né? Então, daí foi lá, conheci, e eu fui tocado, então, por este chamado, né? Através do Bortolim, da Mônica, né? Através do padre Haroldo, né? Que foi um dos fundadores desta pastoral da sobriedade, e eu fui contagiado pela alegria também do Bortolim, né? Que vai falar depois com a gente aqui, né? E eles, então, nos contagiaram, assim como um agente da pastoral da sobriedade, alguém da pastoral contagiou também você, e nós abraçamos esta causa. Sobriedade e paz. E só por hoje, graças a Deus, piedade redentora de Cristo, e dai-nos a sobriedade, e que Deus nos abençoe hoje sempre com muita serenidade e sobriedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!